que a senhora se sente como desembargadora vendo esse crescimento e a senhora ir lá aprendendo, a senhora aprendendo. Os caras estão crescendo, mas a senhora está aprendendo. A senhora está mantendo preso. Mas tem casos que a gente... são reais, pequenos furtos, os caras vão embora no dia seguinte. Na audiência de custódia. Como que um juiz de direito eu quero entender, eu preciso entender, doutor. O cara tem 5 furtos, ele saiu em uma semana, ele voltou, aí ele sai de novo. Esse cara tem 5 furtos, como que ele saiu? Eu só queria entender. Eu dou um exemplo, se a senhora puder me explicar. Vou tentar. Aquela cana do túnel que o doutor Fábio, nós fizemos pelo rouba-banco dos 600 metros e tal, né? Estão todos soltos. Eles foram 2, foram pegos agora lá pelo DEIC de novo. Fernando pela minha delegacia. Em cima da legislação que se solta, doutor? Em cima. Então depois nós vamos chegar na legislação. Mas hoje o juiz, para aprender, para decretar uma prisão preventiva, tem que escrever bastante. Porque hoje a gente já consegue decretar a prisão preventiva por requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. E, via de regra, crimes apenados com mais de 4 anos de reclusão. Esses são alguns óbices que o juiz tem. Né? E aí você vê, por exemplo, um tráfico de entorpecente, onde ele é primário, sem antecedentes, a pena é de 1 e 8 meses, que é o tráfico privilegiado. Ele é solto. Um furto, a pena mínima é 1 ano. Ele é solto. Mas eles vão cometer de novo. Mas esses caras têm que sair da rua para não cometer mais. Esse seria, por exemplo, o juiz pode decretar a prisão preventiva para evitar, né, que o indivíduo cometa outro crime, para que isso coloque em risco a sociedade. Mas num crime de furto, que é um crime que não tem violência contra a pessoa, porque é a tipificação do 155, essa teoria acaba sendo mais difícil de se sustentar. E a gente vive num país com muita desigualdade, então se furta, né, um caixa eletrônico, que é crime de furto, hoje qualificado pelo pacote anticrime, mas você furta também um pacote de miojo. É um país uma residência, desigual. Você entrar na tua residência, leva tudo. No furto de residência. É um absurdo. Um dos meninos que mais furtou, porque eu fiquei acho que um ano e pouquinho, na 4ª Delegacia do Patrimônio, onde é furto de residência. E alguns garotos que nós conhecemos, que roubaram até os seus 17, 18, ainda fizeram algumas coisas, mas muito difícil você conseguir localizar o receptador. É uma coisa muito... A molecada às vezes não fala mesmo, mas assim, nós prendemos 10 vezes o mesmo menino. E ele ia para instituição casa e ao mesmo tempo, daqui a pouco, não dava 2, 3 meses, ele estava na rua novamente. E abaixo de 12 anos, é só ligar para a mãe e devolver. Isso porque aí esse é o problema. Depois, acima de 12 até 18, ainda, né, depende, se o crime envolver, na verdade não é crime, né? Que se fala para menor. O ato infracional envolver violência ou grave ameaça, só nessa circunstância que o juiz pode internar. Se a senhora pudesse mudar hoje o Código Penal e algumas coisas na Constituição para que a gente não tivesse, eu acho até para mim, desculpa, mas no meu modo de ver, a audiência de custódia para mim foi um retrocesso em matéria de... Até para nós é um enxugar gelo. A gente vai, faz, tal, prende, leva, só que aí a gente vai falar, mas o cara foi preso, foi solto na audiência de custódia. Mas por qual foi o motivo? Aí a gente... Pelos fundamentos que... na verdade, é por falta de cumprimento dos requisitos do artigo 311 e 312, que falam sobre prisão preventiva. Hoje você apresenta o flagrante até 24 horas e o juiz só tem duas decisões. Ou ele convola a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou ele, por exemplo, ou relaxa o flagrante se tiver alguma nulidade, ou ele dá liberdade provisória. São essas questões. O que hoje faz a audiência de custódia é o que o DIPO fez a vida inteira, analisando comunicações de prisão em flagrante o dia inteiro. Essa é a função do DIPO antes da audiência de custódia. A audiência de custódia ela entrou no nosso ordenamento jurídico por uma resolução do CNJ. Não tinha previsão legal. E agora, com o pacote anticrime, que entrou em vigor em janeiro de 2020, em março chega a pandemia, hoje tem previsão legal expressa no Código de Processo Penal, onde em 24 horas, ao invés de apresentar ao juiz a comunicação da prisão em flagrante, comunica a comunicação e o preso junto, para análise das circunstâncias da prisão. Eu ouso dizer para vocês dois que, na verdade,
talvez eu não mudaria nada se eu tivesse essa. Mas o problema, eu acho, que nós estamos vivendo hoje, não é a lei, o texto da lei, é a interpretação desse texto de lei. Audiência de custódia é para analisar validade e circunstâncias da prisão em flagrante. E não para fazer dosimetria da pena e eventualmente imaginar que ele vai ser absolvido no final. Então são circunstâncias diferentes. E esse exercício é muito difícil. É que a gente tem visto alguns vídeos, às vezes eu não sei como vaza e por que vaza, de alguns presos que vão para audiência de custódia e as perguntas que são efetuadas para eles. E a gente percebe que às vezes as perguntas são as mais descabíveis possíveis em matéria de... policial te bateu? Você foi espancado? Mas o policial fez alguma coisa assim? O policial não sei o que lá? O mérito em si do crime que ele cometeu, ele é 20% colocado ali na audiência de custódia. E os outros 80% é para saber em que circunstância foi, como é que... Em que, assim, tipo, acho que pesaria mais o contrário. 80% vão ver se foi. Se os 20%... Se o policial te enfiou a pancada, te bateu, não usou da força necessária para te conter, alguma coisa assim, tudo bem, vai responder por aquilo ali. Mas a gente vê que às vezes as coisas são meio... A audiência de custódia, ela serve, a mens dela, exatamente para analisar as circunstâncias da prisão. Mas eu sou juíza velha, vocês sabem disso, né? E o preso, quando ele quer prejudicar o policial, ele não fala que apanhou só na audiência de custódia. Ele sempre disse isso nos processos. Na prisão temporária, que já previa a lei de prisão... Na verdade, a audiência de custódia, ela copia a audiência que está prevista na lei da prisão temporária. São Paulo faz isso, né, com maestria desde a época que eu era juiz do DIP. A gente sempre decretou muito a prisão temporária, porque tem muita investigação. Nós estamos num estado de 46 milhões de habitantes, nós temos 200 mil presos. É o maior estado, com a maior polícia, com o maior contingente, com o maior judiciário e com o maior problema. Em todos os sentidos. Então, o fato dele acusar o policial de violência sempre existiu, né? Hoje, com a tecnologia, essas teses caem por chão. Porque alguém gravou a prisão, porque hoje a polícia... Pegou o preso, passa por exame de corpo de delito, leva o preso para permanência, passa por exame de corpo de delito, transfere o preso para um CDP, passa o preso por exame de corpo de delito, coisa que a gente já fazia em permanência. Para quem não sabe o que é permanência, é quando a polícia requisita o preso para fazer alguma diligência, ou nas prisões temporárias. A Polícia de São Paulo sempre foi vanguardista disso e a gente nunca teve problema. Hoje, toda a polícia faz isso o tempo inteiro. A Polícia Militar também faz, até a Polícia Federal tá, até a Polícia Penal, que é a Secretaria de Assuntos Penitenciários, também faz exame de corpo de delito. Que é uma forma de você delimitar a sua responsabilidade. Olha, quando ele chegou aqui, ele não estava machucado.